Bem, queridos irmãos, o tema desta manhã, nós estamos numa sequência de temas que falam da volta de Jesus. E o tema dessa manhã tem como título A Verdade Triunfará. Então, o anjo jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, já não haverá demora. Apocalipse 10, 5 e 6. A mensagem de Apocalipse 14, proclamando que é vinda a hora do juízo de Deus, é dada no tempo do fim. E o anjo de Apocalipse 10 é apresentado como tendo um pé no mar e outro na terra, mostrando que a mensagem será levada a terras distantes, em que o oceano será atravessado e as ilhas do mar ouvirão a proclamação da última mensagem de advertência ao nosso mundo. Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu e a terra e o mar e tudo que neles existe, já não haverá demora. Esta mensagem anuncia o fim dos períodos proféticos, ou seja, em 1844 acabaram as profecias de tempo profético, o princípio de ano. A decepção dos que esperavam ver o Senhor em 1844 foi, na verdade, amarga para os que haviam tão ardentemente antecipado seu aparecimento. Achava-se, entretanto, no desígnio do Senhor que viesse esse desapontamento e se revelassem os corações. Não baixa sobre a igreja nenhuma nuvem para a qual Deus não esteja preparado. Nenhuma força oponente tem se erguido para opor-se à obra de Deus que ele não haja previsto. Tudo tem ocorrido como ele predisse por meio dos seus profetas. Não tem deixado sua igreja em trevas, abandonada, mas traçou em declarações proféticas o que havia de acontecer mediante suas providências, agindo no lugar indicado na história do mundo. Ele executou aquilo que seu Santo Espírito inspirara os profetas a predizerem. Todos os seus desígnios se cumprirão e serão estabelecidos. Sua lei acha-se ligada a seu trono, e os agentes satânicos, aliados com instrumentos humanos, não a podem destruir. A verdade é inspirada e guardada por Deus, e ela viverá e vencerá, se bem que pareça às vezes sobrepujada. O Evangelho de Cristo é a lei exemplificada no caráter, os enganos praticados contra ela, toda a invenção para vindicar a falsidade, todo erro forjado por instrumentos satânicos, serão finalmente para sempre destruídos, e a vitória da verdade será como o surgimento do sol ao meio-dia. O sol da justiça brilhará, trazendo saúde em suas asas, e a terra inteira se encherá da sua glória. Na profecia da destruição de Jerusalém, Cristo disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as gentes, então virá o fim. Esta profecia terá outra vez seu cumprimento. A abundante iniquidade daquela época encontra o seu paralelo nesta geração. Assim será quanto à predição referente à pregação do Evangelho. Antes da queda de Jerusalém, Paulo, escrevendo sob inspiração do Espírito Santo, declarou que o Evangelho havia sido pregado a toda criatura que havia debaixo do céu. Do mesmo jeito agora, antes da vinda do Filho do Homem, o Evangelho eterno tem que ser pregado a toda nação e tribo, língua e povo. Deus tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo. Cristo nos diz quando terá lugar, ou seja, quando acontecerá aquele dia. Ele não diz que todo mundo se converterá, mas que este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as pessoas, então virá o fim. Dando o evangelho ao mundo, está em nosso poder apressar a volta do Senhor. Não nos cabe apenas aguardar, mas apressar o dia de Deus. Houvesse a Igreja de Cristo feito a obra que lhe era designada,
como ele ordenou, o mundo inteiro haveria sido advertido e o Senhor Jesus teria vindo à terra em poder e grande glória. É a incredulidade, o mundanismo, a falta de consagração e a contenda entre o professo e o povo de Deus que nos tem detido neste mundo de pecado e dor por tantos anos. Talvez tenhamos de permanecer muitos anos mais no mundo por causa da insubordinação, do mesmo jeito que como aconteceu com os filhos de Israel. Mas, por amor de Cristo, seu povo não deve acrescentar o pecado ao pecado, responsabilizando a Deus pela consequência do seu procedimento errado. O tema dessa manhã fala sobre a verdade de Deus que triunfará. E também fala sobre a nossa condição naquilo que antecede, nos momentos que antecedem a volta de Cristo. Apresenta a proposta de Apocalipse, o conceito de Apocalipse 14, dizendo que é chegada a hora do juízo de Deus e de um anjo que tem um pé no mar e outro na terra, mostrando essa mensagem. Em Apocalipse, nós sabemos que terra é um local povoado, ou melhor, mar é um local povoado e terra é um local despovoado. Daí a proposta de que quando a besta que surge do mar é uma besta que surge no local povoado, neste caso a Europa, e especificamente o poder do papado, e a besta que surge da terra é uma besta, ou um poder que surge de um local, na época até então despovoado, que seria os Estados Unidos, na parte civil-militar. E aí depois a união entre os dois e o surgimento da imagem como era antes, no período da Idade Média. Ou seja, este evangelho ele terá de ser levado e ele será levado a todos os locais, sejam eles densamente povoados, como grandes cidades, seja ele pouco povoado, como em campos, ou em locais mais longínquos, como em ilhas remotas, ou em povoados que moram em locais distantes. Esta mensagem ela deve ser pregada a todas as pessoas. Nessa proposta da pregação do Evangelho, aqui também é mencionado de que em 1844 houve uma grande decepção, o dia do desapontamento, para aqueles que esperavam a volta de Cristo, mas que não aconteceu. Isso já estava previsto no livro de Apocalipse, quando era dito de que a João fosse tomado um livrinho, comido, na sua boca seria doce como mel, mas no seu ventre, no seu estômago, seria amargo como fel. Essa ideia seria exatamente o fato de que, antes de 1844, quando a pregação do Evangelho aconteceu e as pessoas ouviram a mensagem, imagine que nós ouvíssemos, então, que numa data X Jesus voltasse. Claro, não como pessoas alarmistas dessa época. A gente precisa se colocar dentro do contexto. No contexto da pregação de Guilherme Miller, o que nós havíamos visto? Nós estávamos saindo o mundo estava saindo da Idade Média. Um período de densas trevas. Um período de perseguição ao povo de Deus. Aparentemente, as coisas estavam começando a ficar tranquilas. Não havia mais perseguição, não da forma como havia ocorrido durante a Idade Média. Os Estados Unidos, em especial, estavam num período de grande prosperidade. Porém, nesse período que antecede a pregação do Evangelho, dois grandes evangelistas que vieram da Europa fizeram proporcionaram um período de uma grande reforma e um grande reavivamento nos Estados Unidos, principalmente aqui na costa oeste, na parte de Nova York e região, que eram onde os navios primeiramente chegavam vindo da Europa. George Whitefield e Charles Finney foram os dois pregadores. E esses dois pregadores fizeram, ou através desses dois pregadores, Deus teve um período de um grande reavivamento nos Estados Unidos. Muitas pessoas decidiram mudar de vida. E foi nessa esteira de George Whitefield e de Charles Finney que pregaram
sobre um período de reavivamento, a necessidade de uma verdadeira conversão a Deus, que Deus, então, atua no coração de Guilherme Miller para que ele comece a estudar a Bíblia. Lembrando da história, Guilherme Miller, ele era um deísta. Qual é a proposta de um deísta? Qual é a visão de um deísta? Deísta é uma pessoa que até acredita que exista Deus, mas não acredita de que Deus esteja verdadeiramente interessado neste mundo. A melhor analogia que se usa sobre um deísta é a ideia de um relojoeiro que montou o relógio, deu corda e foi embora. E o relógio está ali funcionando por si só, sem que precise de algum tipo de intervenção. Mas em uma luta em que houve no processo de independência dos Estados Unidos, em algumas batalhas que ocorreram no norte dos Estados Unidos, próximos do Lago Michigan, se eu não estiver enganado, ou de um lago também na região norte, próxima da divisa com o Canadá. Não foi o Lago Michigan, mas foi um lago na parte norte, próximo da divisa com o Canadá. Por algumas vezes, Guilherme Miller havia visto a providência divina e situações em que eram para que ele morresse, literalmente, né, por situações, houvesse uma intervenção e de que ele saísse ileso. E, por fim, depois dessas condições e situações sobrenaturais, num relatório de uma guerra naval que aconteceu entre fragatas inglesas, que até naquela época era a maior e mais forte marinha do mundo, versus a luta naval contra embarcações americanas, que até então, na época, era uma marinha muito frágil, muito fraca, né, de um país recém-estabelecido. A vitória foi do lado americano, e o general, o comandante que ele estava à frente daquela batalha, ao colocar o seu relatório final, escreve de uma forma como que agradecemos a Deus pelo resultado obtido. E Guilherme Miller, um homem muito inteligente, ponderando sobre o que havia acontecido, falou, não, realmente é impossível de que, pelas forças humanas, nós tivéssemos vencido essa batalha. Não, realmente é impossível que, pelas condições materiais, a vitória tivesse sido do lado americano, por causa do poderio, por causa da superioridade. E então Guilherme Miller começou a ponderar e voltou-se aos estudos da palavra de Deus, de uma forma como cada um de nós deveríamos fazer. Guilherme Miller pegou a sua Bíblia e um livro de concordância. Livro de concordância, para nós hoje, seria como aqueles comentários bíblicos, né? Em que você tem um versículo, e se porventura você não entender aquele versículo, ou quiser compreender melhor o que aquela palavra do original gostaria de dizer, ou quais outros versículos da Bíblia falam sobre o mesmo tema, ele tem aquele comentário e você pode ver outras passagens. Foi isso, né? O que ele utilizou. Na época, essa concordância, esse livro de concordância, chamava-se Concordância de Cruden, porque foi a pessoa que auxiliou a estruturar esse material. Então, ele pegou sua Bíblia e a concordância de Cruden, e ele começou a fazer leitura de versículo por versículo, capítulo por capítulo, livro por livro, para ter plena convicção de que esse Deus, que até então ele achava que existia, mas não tinha nenhum interesse com questões humanas, entender se verdadeiramente ele existia e da forma como ele atuava, visto os milagres pelos quais ele havia, os milagres que ele havia presenciado e pelos quais ele havia passado. Até que ele chega em Daniel 8, onde ali estava escrito até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. E uma visão que era predominante na época em que ele vivia era de que o santuário de Deus era a terra. E ao fazer o estudo do que seriam essas 2.300 tardes e manhãs, ele chegou à conclusão que em 1843 o santuário seria purificado. E a conta estava parcialmente correta, né? Quando ele chegou em 1843, esse foi um pequeno desapontamento.
A gente geralmente esquece de mencionar isso, mas um ano antes de 1844 já houve uma pequena decepção, porque Guilherme Miller, e aqui encurtando a história de como ele recebe o seu chamado, né? Porque no fim das contas ele reluta por um tempo para pregar esta mensagem, mas Deus move pessoas e situações, e mais uma vez a gente vê a mão do sobrenatural, a mão do onipotente mexendo e movendo as coisas para que aquela mensagem fosse pregada. E por fim começa-se então a pregação por parte de Guilherme Miller, movido pelo poder do Espírito Santo, nessa mesma região que antes George Whitefield e Charles Finney haviam pregado, né? A região norte dos Estados Unidos. Ali não somente ficou o Guilherme Miller, mas foi o principal local em que ele se deteve. Ele foi para outros estados, mas ali foi onde começou a mensagem, ali onde ele ficou por mais tempo. E a pregação era clara. Em 1843, no primeiro momento em que ele entendeu, Jesus voltaria, pelo fato de que a pregação ou a mensagem dizia claramente até 2.300 tardes e manhãs e o santuário seria purificado. O problema foi a compreensão de que predominava na época, de que esse santuário era a terra, não o santuário de Deus. Imagine você estar num local em que já dois grandes pregadores haviam feito um movimento de reforma, muitas pessoas haviam aderido à mensagem, e agora nós temos uma pessoa extremamente inteligente que, depois de um estudo minucioso, versículo por versículo, capítulo e livro, chega à conclusão de que Jesus está prestes a voltar. Como eu e você estaríamos se estivéssemos naquela condição? Qual que seria a nossa, qual que seria a nossa atitude? Como você abraçaria esta mensagem? E muitas pessoas abraçaram como literalmente as suas últimas esperanças, olhando para o mundo da forma como estava, prosperidade, mas ao mesmo tempo muita promiscuidade, muito mundanismo, muito materialismo, e nada diferente do que a gente vê hoje, infelizmente. Talvez numa condição pior que nós temos hoje do que fora por volta de 1844. Mas passa-se 1843 e Jesus não volta. E auxiliado por um amigo, irmão na fé, revisa-se a contagem e chega-se à compreensão de que a data seria, na verdade, em 1844, e não em 1843. E então, agora, a pregação ela ganha nova força, porém, com uma intensidade maior do que havia sido nos anos antecedentes a 1843. E o que ocorre? Passa-se, então, o dia 22 de outubro de 1844 e Jesus não volta. Interessante, queridos. Uma história que talvez seja já conhecida de muitos. Um pastor, eu não lembro o nome dele, mas eu vou tentar procurar aqui na internet. Se eu não me engano, é isso aí. Foi Charles Fitch. Olha só que situação, queridos. Charles Fitch foi um pregador millerita, né? Millerita porque havia abraçado a ideia de Miller, de Guilherme Miller. E Charles Fitch, nessa proposta de entrega a Deus e de pregação da mensagem, ele morreu no dia 14 de outubro de 1844, apenas 8 dias antes da data marcada para a volta de Cristo. Por quê? Porque pela intensidade com que se pregava a mensagem, Charles Fitch, dentre muitos outros, estavam imbuídos na pregação do Evangelho e no batismo de pessoas. E para aqueles que já estiveram lá naquela região dos Estados Unidos ou sabem, né? Quando aqui é verão, lá é inverno. E aqui, em outubro, já está no finalzinho da primavera, começo do verão. Nós estamos prestes a entrar no verão, o período já é quente. Lá é exatamente o oposto. Lá já está frio, já está chegando no período de neve, quase chegando no período de neve.
E Charles Fitch estava imbuído do poder de fazer uma única coisa: pregar o evangelho de Deus e batizar o maior número possível de pessoas. E nesses batismos em que Charles Fitch esteve, pelo fato de muitas pessoas estarem entregando sua vida a Cristo, e pelo fato de ele ter batizado pessoas em dias frios, contrai uma pneumonia e morre. Imagina agora a família de Fitch, sua esposa e seus filhos, e a sua mãe diz: filhos, fiquem em paz. Aqui apenas 8 dias veremos o papai. Mas, obviamente, isso não acontece. É para dar a magnitude, porque se eu e você estivéssemos numa condição mais tranquila, talvez esse desapontamento não tivesse sido tão grande quanto foi para a esposa e principalmente para os pequenos filhos de Charles Fitch. Para nós entendermos como foi o nível desse desapontamento para alguns. Cristo utilizou esse momento para fazer já uma separação, porque ao longo dos últimos anos, através desses 3 pregadores, George Whitefield, Charles Finney e agora Guilherme Miller, muitas pessoas haviam aderido à fé, mas dentre esses muitos havia aqueles que não estavam firmes na rocha. Mas haviam entrado por comodismo, porque os outros entraram, por medo, por formalidade. Mas, queridos, não nos preocupemos quanto a isso, Ou seja, ao fato de que aparentemente as coisas não aconteceram como deveriam ter acontecido. Muito pelo contrário, as coisas aconteceram exatamente como Deus havia previsto. Isso é colocado no tema dessa manhã. As coisas aconteceram exatamente como deveria ter acontecido. E deste momento surge então uma igreja, que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que entende e que, por pessoas que não desistiram do estudo da Palavra de Deus, voltam-se a compreender, a estudar, a entender melhor. E essa igreja agora está presente em quase todos os países do mundo. Porém, agora estamos nós aqui, dia 21 de abril de 2026, e Cristo ainda não voltou. E eu faço a pergunta para você: o que falta para que ele volte? Se nós formos olhar para a condição do mundo, absolutamente nada. Tudo aquilo que Cristo disse que deveria acontecer, está acontecendo, e em grande intensidade. Quando Cristo fala sobre que haveria guerras, rumores de guerras, fomes e terremotos, e o amor de muitos se esfriaria, ele deixou claro que isso estaria relacionado, ou poderia ser comparado, melhor dizendo, poderia ser comparado com o nascimento de uma criança. Quando diz, tudo isso, porém, é o princípio das dores. E ora, se nós sabemos que quando a mulher está prestes a dar à luz, as contrações são em maior quantidade e em um menor intervalo, estamos exatamente nesta condição agora. Tudo isso que Cristo disse está em grande quantidade e está em grande intensidade. O amor se esfriou de muitos, guerras, rumores de guerras, terremoto, fome, catástrofes, pestes, enfim, tudo. O que nos falta? E, por fim, para finalizar, conversando com um irmão há um tempo atrás, na igreja, e falando sobre essa questão da volta de Cristo, ele estava falando, poxa, a gente poderia falar sobre esse erro da igreja, sobre isso que tem acontecido de forma que não, de uma forma diferente do que Deus gostaria. Quem sabe isso está conectado com aquilo que foi falado aqui, foi lido aqui no final. A incredulidade, o mundanismo, a falta de consagração e a contenda, a discussão entre o profeta e o povo de Deus, que tem nos detido neste mundo de pecado por tantos anos. Talvez tenhamos de permanecer muitos anos neste mundo por causa da insubordinação, como aconteceu com os filhos de Israel. Mas por amor de Cristo, o seu povo não deve acrescentar pecado a pecado, responsabilizando a Deus pela consequência do seu procedimento errado.
A fala dele era essa. Porém, eu perguntei, eu falei para ele assim, né, porque ele disse, o que você acha da gente falar sobre isso, a igreja? Eu falei, olha, se tem uma coisa que a gente tem que falar para a igreja, se a gente tem que pensar em só uma, e sendo a mais importante, é do batismo do Espírito Santo. Porque é através do batismo do Espírito Santo que os corações serão transformados, que as pessoas mundanas dentro da igreja deixarão o mundanismo, que aqueles que não estiverem preparados e não quiserem se preparar serão retirados da igreja, que é o peneiramento, né, o joelhamento, a sacudidura, e que, por fim, movidos pelo Espírito Santo, do mesmo jeito que os discípulos estiveram, a pregação acontecerá a toda tribo, nação, língua e povo. Por isso, queridos, não estejamos desapontados com a aparente demora da volta de Jesus. Ele nos ama, ele está no controle de tudo, e no momento correto, ele voltará.